Boa noite, pessoal. Um bate-papo despretensioso e não planejado. Tudo bom? Sejam bem-vindos. Vim conversar um pouquinho com vocês. Pra gente bater um papinho aleatório. Não é tão aleatório assim, não. Tem algumas coisinhas que eu quero falar sobre, né? Então, quem tá chegando aqui, que é novo por aqui, meu nome é Gabriela Neuber, sou neuropsicóloga, sou mestre em neurociência e comportamento, sou autista, meu diagnóstico veio aos 38 anos, e desde então eu aprofundei os meus estudos em autismo em adultos, em especial em mulheres. Trabalhei um tempo com avaliação neuropsicológica e psicodiagnóstica para autismo, mas hoje não trabalho mais com avaliação. E estou retornando os meus atendimentos clínicos, porque fiquei aí um semestre sem atender em função de um burnout bem importante que eu vinha me arrastando nos últimos 5 anos, mas eu pude tirar esses 6 meses para mim, não sem dificuldade, mas consegui me recuperar. E aí, a gente recuperado, o cognitivo funciona melhor, a criatividade volta, a fluência de raciocínio volta, e então posso dizer que estou num momento produtivo da minha vida, né? E pensando como posso ser contribuição aqui e para as pessoas que estão chegando, porque a cada dia novas pessoas vão se descobrindo autistas, porque é o esperado. Quanto mais a gente traz informação, quanto mais as pessoas têm acesso à informação, mais pessoas vão receber o diagnóstico, obviamente, porque os autistas sempre estiveram aí, né? Então, se você é novo aqui, seja bem-vindo, bem-vinda. E o que eu estava pensando que me deu vontade de vir aqui, né? Muitas vezes eu quero fazer as coisas, mas eu acabo não fazendo por ficar presa no... mas aí eu tenho que fazer um post, e aí eu tenho que fazer divulgação, e aí o tempo que eu vou parar para ter que planejar e fazer um post, isso já me gera uma dificuldade de pensar que vai dar tempo, e porque eu tenho que parar tudo que eu estou fazendo para fazer só aquilo. Então, assim, eu não consigo seguir os algoritmos, as regras necessárias para que conteúdos cheguem nas pessoas e tudo mais. Enfim. E aí, eu já falei isso aqui outras vezes, a minha forma, uma estratégia que eu tenho para mim, que eu tô resgatando ela, que eu tô escolhendo resgatar ela, é chegar aqui e falar e fazer, e à medida que a coisa vai andando, a gente vai construindo junto, né? E aí, recentemente, eu fiz uma oficina autisticamente autêntica, resgatando a autenticidade do eu autista após o diagnóstico na vida adulta. E foi baseado num livro que eu tô concluindo aí. Esse tá concluindo é ótimo, né, gente? Já tem uns meses que eu estou na conclusão dele. Sim, mas ele vai ser concluído. E tá ficando muito interessante, porque nele eu coloquei todas as informações ou coisas que quando veio o meu diagnóstico eu queria saber e trocar ideia com outras pessoas e não tinha. Mas não é um livro científico, eu não estou me preocupando com questões acadêmicas, então ele está vindo da alma e da minha experiência clínica nesses últimos 6 anos. E aí tem uma parte do livro que, em busca do diagnóstico, né, que tem uma parte que eu coloquei, os dilemas do pós-diagnóstico, né? Aí a gente recebe o diagnóstico de autismo, e aí você tem a jornada da busca pelo diagnóstico, ombro grosso sacudindo, tem a busca pelo diagnóstico, a jornada da busca do diagnóstico, e tem a jornada do pós-diagnóstico, da integração do pós-diagnóstico.
E aí uma parte, né, desse processo do pós-diagnóstico, que eu acho que é algo que falta muita informação, que carece dos profissionais terem capacitação para isso, até porque é uma coisa nova, e as abordagens que a gente tem na psicologia, até a atualidade, os psicólogos também foram treinados e formados no paradigma médico. E o paradigma da neurodiversidade, ele é algo muito recente na nossa existência, no nosso contexto, em especial no Brasil. Isso ainda é muito, muito iniciante. E daí o meu convite aqui sempre é para os profissionais, para entender e conhecer um pouco mais sobre o paradigma da neurodiversidade, como que a gente vai acomodar isso nas nossas ferramentas da nossa profissão, nas nossas diversas abordagens psicológicas, que é o que tem sido chamado de abordagens de afirmação da neurodiversidade, né? Então, existe essa parte, que é orientar profissionais e trazer clareza, ampliar perspectivas sobre como seria agregar no meu trabalho como psicóloga, dentro da minha abordagem, essa questão da afirmação da neurodiversidade, mas também para as próprias pessoas autistas que estão chegando agora e que estão procurando uma informação segura, uma informação sólida, para poder se guiar no pós-diagnóstico e entender esse fenômeno do pós-diagnóstico. Porque quando a gente recebe o diagnóstico, a gente acha que isso por si só vai esclarecer e organizar muita coisa da nossa vida, e não é verdade. É só uma etapa. Então, o pós-diagnóstico, ele vem com várias fases que a gente vai passando. E nessas várias fases, uma que eu estruturei, que foi a minha vivência e a vivência de muitas pessoas que eu acompanhei no processo terapêutico, são as dúvidas, os questionamentos de ordem técnica e teórica, vamos dizer assim, que a gente pode chamar de nomear os fenômenos autistas, começar a conhecer um universo de conceitos e vocabulários novos, e entender como esses conceitos, né, como são esses fenômenos no nosso corpo autista, e ressignificando e renomeando aquilo que a gente recebeu adjetivos e a gente mesmo fez julgamentos com base na nossa criação, da nossa cultura neurotípica, né? E normativa, ou normótica, né? Que é um vício, é um hábito, é um adoecimento, é uma coisa muito patológica pela busca do normal, né? Que é a normose. E aí a gente aprendeu a nomear os nossos próprios fenômenos, os fenômenos do corpo autista, com base na perspectiva neurotípica, nos comparando com um corpo e um funcionamento diferente, porque o autismo não está só no cérebro. O autismo é uma questão que envolve todo o seu corpo, toda a sua biologia, ela é diferente. Então, o autismo não se trata de algo só no cérebro. É uma questão biológica e que envolve todo o nosso organismo. Então, é um organismo que funciona completamente diferente. Mas o cérebro, ele vai ser onde a gente processa toda a informação que vem do corpo, que a gente recebe os estímulos do mundo externo e do próprio corpo, né, os estímulos internos do corpo, e aí no cérebro a gente processa. Então, é muito pobre pensar que o autismo é uma questão só de alterações cerebrais, neurológicas ali. Quando a gente fala, é uma condição do neurodesenvolvimento. É uma condição do neurodesenvolvimento, mas de um cérebro que é um órgão que é constituído por células, por organelas, moléculas e o que quer que seja mais aí da biologia, e que ele não é compartimentado e separado do resto do corpo. Mas assim, existe o corpo e existe o cérebro. Não, gente, o cérebro é
o corpo, ele é parte integrante do corpo. E se algo acontece no seu coração, todo o seu organismo vai sentir, todo o seu organismo vai vivenciar aquela alteração. Se você tá com uma gastrite, não é só o seu estômago que tá alterado, que tá com esse desequilíbrio, todo o seu organismo tá nesse desequilíbrio. E também assim é o cérebro, tá? Então, quando a gente recebe o diagnóstico, a gente começa a adquirir esse novo vocabulário do que são os fenômenos autistas. Primeiro, a gente se baseia nesse vocabulário do paradigma médico, né? Que é o que está muito acessível, que a gente escuta na comunidade em geral, que é uma visão patologizante, que é uma visão que busca a volta para a normalidade ou atingir uma normalidade, um padrão de normalidade, ou que inclusive busca a cura. Então, mas já falando aqui que não existe cura do autismo, tá? Mas que existem pessoas, pesquisadores, cientistas, médicos, pais, mães e pessoas autistas que acreditam na cura do autismo e que estão em busca disso? Sim, existe, né? Mas existe essa outra vertente, que é o paradigma da neurodiversidade, que entende que sim, é uma diferença, não é uma doença, portanto, é uma condição, né? Então, portanto, não sendo uma doença, não tem cura, porque eu não tenho que pegar esse corpo autista e fazer alguma coisa para transformar ele num estado normal e de equilíbrio. Eu tenho que entender o meu funcionamento autista e atingir o meu estado de equilíbrio e bem-estar do meu estilo autista, do meu funcionamento autista, mas também entender, e aí o paradigma da neurodiversidade não faz vista grossa para os déficits e para as dificuldades, e é muito mais, porque assim, existe um movimento da neurodiversidade. O movimento da neurodiversidade prega essa coisa de fazer vista grossa para os déficits, e é só um estilo de vida, uma identidade ou coisa do tipo, ok? Mas isso também é muito danoso, porque aí a gente vai para um outro tipo de extremo. Isso é um movimento da neurodiversidade, que é um movimento militante e que pode ser muito perigoso para as pessoas autistas. Porque o autismo, ele tem sim um componente que a gente constrói uma identidade autista, mas ele tem sim os componentes de déficits e de dificuldades, e para todos os efeitos legais, isso está em legislação, o autismo é considerado uma deficiência. Por que o autismo é considerado uma deficiência? Porque comparado com os nossos pares, com pessoas de mesma faixa etária, escolaridade, com os nossos pares, nós estamos em desvantagem. Nós estamos em desvantagem por várias questões. A gente já sabe hoje, na literatura científica, que situações do cotidiano que não gera impacto de ativação, né, de sistema de luta e fuga, que é aumento de frequência cardíaca, liberação de adrenalina e cortisol, alteração da respiração, e toda essa carga de estresse que altera nosso metabolismo, altera todo o estado do nosso organismo de bem-estar, situações do cotidiano que não gera esse tipo de impacto para as pessoas neurotípicas, gera para as pessoas autistas. Então, entende-se que várias situações do cotidiano podem ser vivenciadas pelas pessoas autistas com um nível de estresse comparável às situações drásticas vivenciadas por pessoas neurotípicas. E por que isso é uma questão de saúde pública? Porque esse nível crônico de estresse, ele gera inflamação, predispõe a adoecimentos autoimunes, a alteração metabólica,
alterações endócrinas, modificação, prejuízo do sono, enfim, do bem-estar geral. E isso tem impacto na saúde física, na saúde emocional entre aspas, porque emocional também é físico, porque o emocional, ele se altera baseado no seu funcionamento cerebral, na capacidade de produção e de absorção dos neurotransmissores e dos componentes inflamatórios ou não do seu cérebro. E se o seu cérebro estiver inflamado em função de alto índice de estresse, alergênicos, inflamações alimentares e etc., isso vai refletir no seu humor, na sua capacidade das suas funções executivas, de tomada de decisão, resolução de problema, regulação emocional, e tantas outras coisas, o que, obviamente, se você não estiver numa uma boa condição de processamento, de fluência cognitiva e de funções executivas, óbvio que você não vai ter condição de apresentar comportamentos adaptativos e vai causar transtornos na sua vida, no social. Então, gosto muito dessa perspectiva de pensar, existem alguns pesquisadores que sugerem, né, futuramente aí uma alteração desse nome, transtorno do espectro autista, para transtornos associados ao espectro autista. Porque o autismo em si, ele não é um transtorno, mas se eu não tiver um ambiente acomodado, adaptado para as minhas necessidades, eu vou viver um transtorno, e o meu desequilíbrio, o meu transtorno, né, causado como consequência e não como causa, ele acaba também gerando todo um transtorno no social, tá? Então, eu gosto da ideia do transtornos associados ao espectro autista. Acho que faz muito sentido essa expressão. Muito bem. E daí, como eu estou nesse período muito criativa e fazendo as correções e alterações infinitas, inacabadas do livro, revendo a parte dos dilemas pós-diagnóstico, eu fiquei pensando em fazer um grupo com um valor social para a gente trabalhar a integração desses dilemas, né? A ideia é sabendo que muitas pessoas não vão ter condições de ter acesso a processos terapêuticos e acolhimentos psicoterápico no pós-diagnóstico, e aí querendo contribuir socialmente mesmo, sabendo que eu estou num lugar de privilégio em várias questões, por acesso à informação, por ter tido acesso a uma educação privilegiada e ter desenvolvido recursos, e pelo que eu trabalho hoje, eu acredito que eu posso ser contribuição, e aí eu estou participando de um processo de, vamos dizer que é um intensivão de processamento de traumas, de uma abordagem específica, que não tem nada a ver com autismo, tá? E aí eu gostei muito do formato que tá sendo, né, os encontros, porque não é para trabalhar nessa coisa do processo terapêutico, de falar intervenção tal. É a utilização de uma técnica, que é a técnica que eu quero trabalhar, mas voltada para esse tema específico do pós-diagnóstico, em especial os dilemas pós-diagnóstico, né? Então, eu estava pensando, eu preciso fazer toda a arte, os posts, não sei o quê, para convidar as pessoas para participar. Que preguiça de fazer isso. Exige muita
muito esforço cognitivo. Eu falei, eu só vou entrar, vou fazer a live, vou falar sobre isso, e aí vou convidando as pessoas pra gente fazer isso. E aí, para que eu não enrole e deixe de fazer, eu tenho muitas ideias criativas e com boas intenções, mas que não serve de nada se a gente não colocar em prática, né? E muitas vezes é difícil operacionalizar isso em função de seguir todo o protocolo, de divulgar, de convidar e de não sei o que. Então eu quero fazer uma coisa meio sem protocolo mesmo. Daí eu pensei fazer a live hoje, que é essa que eu tô fazendo aqui para vocês, convidando vocês, sexta-feira à noite. Deixa eu confirmar aqui, porque eu sou aquela que, apesar das coisas estarem na agenda, eu marco compromissos em cima de compromissos. Mas eu pensei em sexta-feira à noite fazer a primeira rodada. Deixa eu ver aqui minha agenda. Sexta-feira, não, olha, sexta-feira tá ótimo. Então, no horário de 20 horas, entrar. A gente vai fazer ainda não sei aqui se pelo Zoom ou pelo Google Meet. Eu ainda vou decidir, porque eu vivo um caso de amor e ódio com as duas. E às vezes eu migro para um e depois eu migro para outra. Vamos ver. Mas, enfim, entrar no encontro com link fechado. Esse primeiro encontro sendo gratuito. E aí vai ser um encontro em que eu vou fazer uma primeira parte, então, de psicoeducação, para explicar a técnica que a gente vai ser utilizada, que vai ser o EFT. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre o EFT. EFT, que a sigla é de Emotional Freedom Technique, né? Eu com minha pronúncia inglesa questionável. Que seria técnica de liberação emocional. Eu vou dar uma explicação genérica, assim, rápida aqui, resumida, porque a ideia é na sexta-feira mostrar a base científica dela e por que ela funciona e por que ela pode ser muita contribuição para as pessoas trabalharem esse momento de integração, né, de complexidade emocional e muitos pensamentos e muitas dúvidas e muitos questionamentos. Então, o EFT, quem já assistiu aula minha, quem já participou de oficinas, eu sempre faço. É uma técnica muito simples, muito factível, fácil da gente ensinar para as pessoas. E talvez pela simplicidade dela, as pessoas acabam questionando a eficácia. O problema do EFT no Brasil foi que ele não chegou aqui no Brasil por meio de abordagens, não, de profissões cientificamente aceitas, vamos dizer assim. Ele é promovido hoje. O principal difundidor do EFT no Brasil é o André Lima, vocês podem procurar sobre. E o EFT, ele é proveniente de uma outra técnica, que é o TFT, que é Thoughts Field Therapy, terapia do campo do pensamento, que foi uma técnica criada por um psicólogo americano que trabalhava com acupuntura e começou a fazer experimentos e descobertas em estimular certos pontos do entendimento da acupuntura, mas sem a utilização de agulhas. Então, tem os pontos específicos que a gente vai estimulando enquanto vai trabalhando o cognitivo. E aí, o interessante dessa técnica é que o cognitivo não é a base. A base é o corpo. E isso é o que os estudos sobre a neurociência dos traumas vem mostrando. A base é o corpo. A gente supervaloriza o funcionamento cognitivo. E onde
terapias verbais não fazem cócega no processamento e na cura do trauma. Trauma tem cura. Essa é a notícia boa, né? Então, o EFT, ele é utilizado hoje, tanto o EFT como o TFT, ele é protocolo básico para situações de catástrofes e traumas sociais e civis pelo mundo afora. Comunidades de profissionais viajam até comunidades que sofreram algum tipo de trauma natural, desastres naturais ou massacres, enfim, para trabalhar isso nas comunidades, em especial nas crianças. Então, o EFT é essa técnica. Eu não vou aprofundar aqui porque a ideia aqui não é não é eu explicar aqui hoje o EFT, é só contar para vocês que o EFT existe. Provavelmente algumas pessoas já conhecem. No Brasil, o EFT ele não é reconhecido pelo Conselho Federal de Psicologia como uma técnica aceita ou cientificamente comprovada ou coisa assim. Precisaria que um grupo de trabalho convidasse e provocasse o Conselho Federal a analisar as pesquisas atuais sobre o EFT e falar, caramba, olha, sim, agora a psicologia, o Conselho Federal de Psicologia reconhece isso como uma técnica aceita. Mas o nosso Conselho de Psicologia, ele é extremamente tradicional e, como fala, quando é ultrapassado, gente, antiquado. Antiquado é uma boa palavra, ok? Então, tem muitas adaptações, muitas técnicas desenvolvidas nos últimos tempos que não são reconhecidas pelo nosso Conselho Federal de Psicologia aqui no Brasil. E aí, então, é importante colocar aqui, porque quem quiser participar precisa saber que é uma técnica que o Conselho não reconhece, mas que é uma técnica que, na prática clínica e na minha prática pessoal, é um instrumento, é uma ferramenta que traz muita contribuição para a pessoa poder, como diz, poder se autorregular. Eu ia falar uma outra palavra. Então, isso é uma coisa muito potente quando a gente empodera o paciente, quando a gente instrumentaliza o paciente com instrumentos, com ferramentas que ajudam ele a se autorregular. E o EFT é uma técnica que possibilita isso pra gente. E aí acaba que no Brasil, como ele foi trazido por pessoas que não são da área científica, né, que foram trazidos por coaches, mas enfim, né, e eu, como sou uma eterna curiosa e buscadora de qualquer coisa que gere bem-estar para o meu corpo, eu conheci e interessei por essas técnicas. Sou cientificamente esotérica e esotericamente científica. Sou a garota esotérica, sim. Adoro uma terapia integrativa. E aí, se não é essa a sua vibe, tá tudo bem, né? Mas se você quiser integrar isso na sua prática e conhecer formas de trazer bem-estar para o seu corpo, é totalmente possível explicar qualquer técnica esotérica ou integrativa com base na neurociência. Por que aquilo funciona? Aquilo é placebo, não é? Aliás, eu adoro um placebo que funciona, né? Funcionou, mas é placebo. Eu quero. Me ensina que eu quero aprender placebo que funciona, né? Então, o EFT, eu uso ele, comecei com o TFT, eu fiz a formação de TFT e depois o EFT desde 2016, né? Então, e é uma técnica que eu uso diariamente na clínica com os pacientes quando entra em uma sobrecarga emocional, sensorial, porque a gente começa a estimular
alguns pontos específicos, né, no corpo, e são pontos, e é isso que eu vou mostrar na sexta-feira, nessa aula de psicoeducação, e já trabalhando algum tópico dos dilemas do pós-diagnóstico, a gente vai estimulando esses pontos, e o que eu vou mostrar na aula são porque que esses pontos eles têm relevância e eficácia no processo de regulação do nosso sistema autônomo, né, que vai regular frequência cardíaca, respiratória e necessariamente vai tirar o seu organismo do estado de estresse, de uma fisiologia de desorganização e de desativação. Porque enquanto a gente está estimulando esses pontos, que são pontos que contêm nervos, os nossos nervos faciais, e estimula também nervo vago, isso não é algo no sentido de fazer, eu não acredito, então não funciona. Se você está estimulando regiões do seu corpo que dá informação para o seu cérebro de conforto, segurança, e a gente chama de estimulação do tônus vagal, ou desativação do sistema autônomo de luta e fuga, né, que é o sistema simpático, você sai do estado de estresse. Então, a técnica, ela é uma técnica de base corporal. E quando a gente coloca o nosso corpo num estado de regulação, de neurofisiologia, de equilíbrio, ou talvez eu não consiga zerar o meu desconforto, mas se eu estou de 0 a 10, 0 é nada de desconforto e 10 é o máximo de desconforto, eu estou pronta para surtar, para me matar ou para matar um. E eu faço algo que diminui esse desconforto e eu saio de 10 para 7, isso já é muito bom. Ou se eu tiver num processo de escalonamento de desconforto e tiver algo que eu possa fazer para estabilizar esse desconforto e não deixar isso progredir no ponto de uma crise nervosa ou de um shutdown, ou diminuir esse desconforto para eu estar num estado de bem-estar, isso é muito negócio. Então, a ideia é de trazer essa contribuição para as pessoas, e o grupo vai ser um grupo eu estou pensando em fazer uma semana, né, 8 dias na verdade, 8 dias, todos os dias, 8 dias, um encontro intensivão ali, um tópico específico e a gente trabalhando com o EFT esse conflito, esse dilema em relação ao pós-diagnóstico. E aí é um convite de experimentação para as pessoas, e à medida que a gente vai fazendo o EFT com o tema em mente, eu trabalho a base, que é o corpo, com o cognitivo, e eu tirando o meu corpo de um estado de estresse, o que eu faço? Cientificamente, né? Se eu saio do estado de luta e fuga, o meu pré-frontal, que é onde é o gerenciamento das nossas funções executivas, o cérebro ele começa num processo de mais fluidez, de um fluxo de processamento de informação. E aquilo que eu estava travado num looping de pensamento e não estou conseguindo vislumbrar e ver saída, e aquilo vai gerando sobrecarga emocional, quando eu tiro o meu organismo do estado fisiológico de estresse, o meu pré-frontal ele flui. E aí eu consigo ter mais clareza das situações. Então, qual é a base do EFT? É um trabalho de base corporal para regulação do sistema autonômico, que é o sistema de luta e fuga e de congelamento, para potencializar o processamento de informação cognitiva, né, da cognição superior. Na neurociência, a gente fala de abordagens que trabalha de cima para baixo, que no inglês seria top-down, e que seria dessa cognição superior, né,
memória, linguagem, atenção, que é o córtex pré-frontal, aquela parte do cérebro cheia das voltinhas, é o córtex pré-frontal, né? É nele que a gente processa essas informações que a gente chama de superiores, que são as funções cognitivas específicas. Então, é desse topo, dessas funções cognitivas superiores, para o down, que seria a área do cérebro responsável por processamentos de informações corporais, que é o que a gente chamaria de inconsciente. Então, tem um autor que é o Eugene Gendlin, que é o autor do livro Focalização. Recomendo a leitura do livro. Focalização é a base de todas as abordagens informadas a partir do corpo, né? Em que a gente trabalha o chamado de baixo para cima, que seria trabalhar com o nosso sistema límbico, ou nosso cérebro emocional, uma parte mais primitiva, mais interna, que não é o processamento de informação consciente. E essas abordagens que trabalham estimulando corpo, que vão tirar o corpo desse estado de ativação, de estresse, desequilíbrio autonômico, a partir desse sistema a gente organiza o sistema superior da cognição superior, que seria então do sistema límbico, que é uma parte mais primitiva do cérebro, para o sistema superior. Então, no inglês, ficam as técnicas bottom-up, de baixo para cima, tá? E que a ideia por exemplo, a terapia cognitivo comportamental. No principal foco dela, a princípio, era trabalhar a cognição modificando o comportamento, né? Mas tem as suas limitações. Eu gosto muito da cognitivo comportamental, tenho formação em terapia cognitivo comportamental, uso muitas ferramentas dela, mas ela tem as suas limitações, como toda abordagem, porque uma abordagem só não é suficiente para dar conta da complexidade humana, muito menos da complexidade autista, tá? Agora a gente já está na 4ª geração dos estudos da terapia cognitiva comportamental, porque tudo evolui, a neurociência, a ciência em geral está aí para isso, e a gente não pode fechar o nossa visão periférica, senão a gente fica só num viés ali e não enxerga várias outras coisas. A gente tem que se alimentar de várias fontes, né? E por que eu falei dessas abordagens de baixo para cima e de cima para baixo em questão de cérebro, né? Porque o EFT é uma técnica em que a gente vai trabalhar de baixo para cima. Eu vou alterar o estado fisiológico que não passa pelo meu controle consciente para melhorar o meu estado consciente de processamento de informação das cognições superiores. E aí, quando a gente está num estado de mais equilíbrio e regulação, a gente consegue processar melhor informação, nomeação, ter mais insights, ok? Mas também, muitas vezes, a gente precisa trabalhar de cima para baixo, que é o processo de psicoeducação, onde eu nomeio fenômenos, onde eu explico, dou conceitos e falo como aquilo funciona num contexto geral, científico, entendido pela psicologia, pela neurociência, pelo social, o que for. Então, eu alimento o sistema cognitivo da pessoa com informação. Agora eu sei, caramba, isso existe, eu nunca tinha pensado nisso. Nossa, isso é um fenômeno do corpo autista, olha que interessante. Agora eu tenho essa informação. E quando eu tendo essa informação, quando ela acontece no meu corpo e eu percebo, ela me ajuda
a não ter medo do meu próprio corpo. E aí é onde os trabalhos de cima para baixo são muito eficientes, mas é uma etapa do processo, ok? Muito bem, gente, eu não imaginei que a conversa fosse para essa pequena psicoeducação, esse esclarecimento neurocientífico aqui do processo das abordagens de cima para baixo, de baixo para cima, dos processamentos cerebrais. Mas a ideia aqui é convidar vocês para sexta-feira. Quem quiser participar, eu vou disponibilizar o link para inscrição. É uma inscrição simples, né? É nome e e-mail para você ter acesso ao link de participação. E aí, sexta-feira, às 8 horas, a gente entra na nossa reunião e vou mostrar imagens dos nervos cranianos, vou mostrar a neuroanatomia dos músculos faciais e dos nervos faciais, que vão ser os pontos em que a gente vai estimular e como isso altera a nossa fisiologia. Eu vou falar um pouquinho sobre nosso sistema nervoso autônomo, né, que é isso que disponibiliza a gente para luta e fuga, e que isso é um estado necessário do nosso corpo e é do nosso pacote ser humano, e ele precisa estar em condições de ser ativado, mas ele precisa também desativar. Mas quando a gente tem um desequilíbrio autonômico, que é ou a gente fica preso no sistema de ativação, que são pessoas muito reativas, hipervigilantes, presente, sou eu mesmo, ou então a gente fica preso lá no sistema de desligamento. Então, você estando em qualquer extremo e estando estagnado, isso gera um desequilíbrio. E desequilíbrios geram comportamentos inadaptados, né? O que são comportamentos inadaptados? São comportamentos que não contribuem com a nossa sobrevivência, que deixam a gente em vulnerabilidade diante da vida para resolver problemas do dia a dia e para contribuir com a nossa sobrevivência. Isso que é inadaptado ou adaptado, né? Não inadequado e adequado, porque aí a gente já está fazendo um julgamento de valor, né? Olha só que legal, Edna, tudo bom? Que legal você por aqui. Aí eu vou vendo umas pessoinhas aqui. Oi, Tereza. Algumas pessoinhas conhecidas, outras não. Oi, Gabi. Tati. Bom, algumas pessoas eu não conheço. Sejam bem-vindos. E aí, bom, esse encontro de sexta-feira vai ser específico para a gente trabalhar questões do pós-diagnóstico de autismo na vida adulta, ok? Para você experimentar, e aí, se você quiser participar dos 8 encontros, aí faz o pagamento e vai ter acesso aos nossos encontros semanais, semanais não, desculpa, diários, um intensivão de 8 dias. Só o primeiro, o de sexta-feira, que eu vou deixar acessível, depois gravado, vai ser mais longo, porque vai ter um processo de psicoeducação, e os encontros vão ser rápidos, porque não vai ter uma troca específica. Vai ser eu executando a técnica com as falas e convidando as pessoas a fazerem todo esse exercício de observação e aprender a perceber as suas reações corporais. Então, a gente sempre pergunta sobre pensamentos, sensações corporais e sentimentos. Então, da pessoa começar se experimentando naquilo, num processo de autoconhecimento e percebendo como é essa ativação e desativação e perdendo medo do corpo, né? E aprender uma técnica de regulação.
ao mesmo tempo que trabalha esse momento dramático do pós-diagnóstico em que a gente está com a mente a mil, processando milhões de perguntas e buscando informação com o outro, e cada um tem uma perspectiva diferente, e os grupos das redes sociais, né, onde tem ser humano, vai ter toxicidade, e onde que a gente vai se apegar de fato, quais são as informações seguras. E a informação segura sempre está na gente, quando a gente aprende a se perceber, a se conhecer e definir aquilo que é a minha realidade, a minha necessidade, não se comparando com o outro e não pegando a realidade e a necessidade do outro e trazendo para mim. Isso é a vivência do eu autêntico. Ok? Então, a ideia era vir convidar vocês e vou fazer agora, que eu já me comprometi, agora eu sou obrigada pelo meu sistema, né, a poder fazer a divulgação e o post e tudo mais. Muito bem, gente. Alguém quer perguntar alguma coisinha? Quer fazer algum comentário? E aí, sim, os encontros, eles vão ter uma média de duração entre 15 a 20 minutos, só para a gente trabalhar aquele tópico específico, né? Então, é uma experimentação, porque eu estou buscando formas de fazer trabalhos que possam contribuir socialmente. Vou colocar um valor de R$50. Vou colocar tudo isso na especificação. E aí, se você é profissional, se você é terapeuta, ou se você é familiar de uma pessoa autista com diagnóstico na vida adulta, compartilha com ela, convida ela para participar. E aí, ao final dos 8 dias, eu faço um outro encontro aberto, né? E eu tô pegando essa estrutura de um experimento que eu estou participando de uma técnica. A técnica não é o EFT, mas a estrutura que eu estou vivenciando nesse intensivão que eu estou participando, de integração de memórias traumáticas, eu achei muito interessante e fiquei com vontade de oferecer um pouquinho disso para as pessoas também. Certo, gente? Então, vou colocando mais informações para vocês e sempre é um prazer vir aqui falar e compartilhar conhecimento num monólogo autístico para falar de hiperfoco. Beijo, beijo, gente. Tchauzinho.